Olha, por trás de cada produto que a gente usa, cada prédio, cada avanço da tecnologia, tem uma ciência que é praticamente invisível, mas que garante que o nosso mundo funcione direitinho. Hoje, a gente vai jogar uma luz nesses bastidores e falar de metrologia, que é tipo a espinha dorsal silenciosa da nossa sociedade. Pode parecer uma coisa boba, mas para pensar. Como é que pode um parafuso feito lá na Alemanha encaixar perfeitamente numa porca que foi feita no Japão? Duas peças de lados opostos do mundo, feitas por gente que nunca se viu, e elas se encaixam com uma precisão milimétrica. A resposta para isso não é mágica, não. É um sistema genial de confiança e, claro, de muita precisão. Beleza, então vamos fundo nisso. Para a gente entender como essa engrenagem global toda funciona, a gente precisa começar pela peça mais importante de todas, a ciência que está por trás de tudo isso. E essa ciência tem nome, viu? É a metrologia. Vem lá do grego metron, que significa medida, e logos, que é estudo. Ou seja, é literalmente a ciência de medir. E olha, isso vai muito além de pegar uma régua, tá? É a base que garante que 1 quilo seja exatamente 1 quilo e que 1 segundo seja exatamente 1 segundo, não importa em que lugar do planeta a gente esteja. Tem uma frase do Lord Kelvin que, nossa, resume isso de um jeito genial. Ele diz que o que não se pode medir, não se pode melhorar. E faz todo sentido, né? Pensa bem, como é que a gente saberia que um motor novo é mais eficiente? Ou que um atleta quebrou um recorde? Ou até se um tratamento médico está funcionando de verdade? É a medição que transforma o eu acho em eu sei, transforma opinião em fato. Só que essa precisão toda que a gente tem hoje, isso é coisa bem recente, viu? Durante milênios, a humanidade viveu num verdadeiro caos de medidas. Era uma bagunça generalizada que acabava travando o progresso. A história de como a gente conseguiu sair dessa confusão, essa história é uma verdadeira revolução. Olha só que interessante o que a gente está vendo aqui. De um lado, o mundo antigo. A medida era o pé do rei, a polegada, o palmo. Sabe, eram medidas que mudavam de uma cidade para outra, de uma pessoa para outra. E aí, do outro lado, a gente vê a precisão absurda da era moderna. Foi essa transição, essa mudança de um para o outro que tornou possível a Revolução Industrial. O problema era óbvio e devia ser muito frustrante. Imagina só construir uma catedral onde o pé de cada pedreiro era de um tamanho diferente. Ou tentar vender tecido quando a braça mudava de vendedor para vendedor. Era um sistema que simplesmente não tinha como dar certo. Era erro na certa, gerava desconfiança e era super ineficiente. E aí, a grande virada veio lá na Revolução Francesa. No meio daquela busca toda por liberdade, igualdade e fraternidade, alguém teve uma ideia que, na época, era radical. E se as medidas também fossem iguais para todo mundo? E se, em vez de usar o corpo de um rei como padrão, a gente usasse algo universal? Algo que pertença a todos, tipo o nosso próprio planeta? Pois é, essa busca por um padrão universal trouxe a gente até aqui, no que hoje a gente conhece como Sistema Internacional de Unidades, o CI. Uma boa forma de pensar é que essas 7 unidades são tipo o alfabeto do mundo físico. Com só essas 7, metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela, a gente consegue descrever e medir absolutamente tudo no universo. E o mais importante, de um jeito que todo mundo entende igual. Ok, então a gente já entendeu a linguagem universal da medição. Agora, vamos ver como essa linguagem é usada na prática para encontrar problemas que são impossíveis de ver a olho nu. Problemas que, se não fossem descobertos, poderiam comprometer a qualidade e a segurança de um monte de coisas ao nosso redor. É aqui que entram os ensaios não destrutivos, ou pela sigla END. Cara, são técnicas que parecem quase mágica, porque elas permitem que a gente veja por dentro dos materiais. É como se fosse uma visão de raio-x, para encontrar uma rachadura minúscula na asa de um avião ou uma falha numa solda de um gasoduto. E o melhor de tudo, sem estragar a peça. Vamos dar uma olhada em um desses métodos em ação, que é o ensaio por líquido penetrante. É um processo super elegante e, nossa, muito eficaz. Pensa nele como uma investigação de detetive para revelar segredos que estão escondidos ali no metal. O primeiro passo é o seguinte: a superfície da peça é toda coberta com um líquido bem chamativo, de cor forte. Esse líquido foi feito para ser, digamos, super fofoqueiro. Ele se infiltra em qualquer rachadura, qualquer buraquinho, por menor que seja. Ele usa um efeito chamado capilaridade, que é basicamente a capacidade que ele tem de entrar nesses espaços apertados. Ele vai exatamente onde o nosso olho não consegue chegar. Depois, todo o excesso de líquido da superfície é limpo. Aí vem a parte legal. Um pó branco, que a gente chama de revelador, é aplicado na peça. E é aqui que a mágica acontece, o momento ahá.
Esse pó age como se fosse um mata-borrão, sabe? Ele puxa para fora aquele líquido que tinha ficado escondido lá dentro das falhas e, de repente, o que era invisível se torna totalmente visível. Uma linha vermelha aparece, entregando o crime, a rachadura que poderia, no futuro, causar um problema gigantesco. Um teste desses é impressionante, né? Mas ele só tem valor de verdade se o resultado for confiável. Isso leva a gente para uma pergunta fundamental. Como é que a gente garante que um teste desse feito aqui em São Paulo é tão confiável quanto um feito em Berlim ou um feito em Tóquio? A resposta para isso começa com um negócio chamado avaliação da conformidade. É basicamente o processo de checar a promessa. Sabe quando uma empresa diz que o produto dela é seguro ou que funciona bem? Então, a avaliação da conformidade, que é feita por uma outra entidade, independente, é que vai lá e comprova se essa promessa é de verdade, seguindo um monte de normas e padrões técnicos. Mas peraí, quem é que fiscaliza quem fiscaliza? Boa pergunta, né? É aí que entra a acreditação. A acreditação é tipo o nível máximo de confiança. Um órgão nacional, que no Brasil é o Inmetro, vai lá, audita e dá um selo de aprovação, reconhecendo que aquele laboratório ou aquela empresa certificadora é competente e imparcial para fazer o trabalho. É literalmente a confiança na fonte da confiança. E essa imagem que a gente está vendo mostra essa estrutura perfeitamente. É uma cadeia, onde cada elo vai fortalecendo o outro. Olha só, lá no topo, o Inmetro acredita um organismo de certificação. Esse organismo, por sua vez, certifica que uma empresa tem qualidade. E essa empresa, finalmente, entrega um produto confiável para a gente. Cada passo é verificado, criando um sistema de confiança super forte. E para essa cadeia toda funcionar no mundo inteiro, sem fronteiras, todo mundo precisa falar a mesma língua da qualidade. E essa língua são as normas internacionais, como as famosas normas ISO. A ISO 9001, por exemplo, garante que as empresas tenham processos bem definidos. Já a ISO 17025 garante que os laboratórios que fazem os testes sigam exatamente os mesmos padrões de rigor. Não importa se o laboratório está no Brasil, na China ou na Suécia. E tudo isso junto leva a gente para esse conceito que é a chave de tudo, a rastreabilidade. Essa pirâmide aqui é o grande segredo. Ela mostra que aquele instrumento de medição lá no chão da fábrica, ele foi calibrado usando um padrão mais preciso, que por sua vez foi calibrado por um padrão nacional, que por sua vez foi comparado com um padrão internacional. É uma corrente que não se quebra, conectando cada medidazinha do dia a dia com o nível mais alto de precisão que existe no mundo. Então, beleza. Depois da gente montar esse quebra-cabeça todo, vamos reforçar a ideia principal. Afinal, por que toda essa obsessão com precisão, com padrões, com confiança? Por que isso é tão importante? O ponto central é o seguinte: aquela confiança de que o parafuso alemão vai encaixar na porca japonesa, isso não é só um detalhe. Isso é a base de todo o comércio mundial. É o que dá a segurança para a gente entrar num avião, tomar um remédio, usar um eletrônico. É o alicerce, quietinho, invisível, em cima do qual toda a inovação é construída. E essa analogia aqui é perfeita para entender isso. A rastreabilidade é como se fosse a certidão de nascimento de uma medição. Ela prova toda a linhagem daquela medida, até chegar lá no padrão internacional. Sem essa certidão, um número é só um número, não significa nada. Com a rastreabilidade, ele se torna um fato em que a gente pode confiar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que a gente tirou essa ciência da sombra e trouxe ela para a luz, a pergunta muda. Não é mais onde a medição está, e sim, será que existe algum lugar onde ela não esteja? É só olhar ao redor. O tempo no relógio, o GPS do celular, a receita de um bolo, a dose de um remédio. O nosso mundo moderno é, literalmente, feito de medidas.